Começa agora Ciência UFSCar. Conheça, descubra e aproveite as pesquisas e seus pesquisadores e pesquisadoras da Universidade Federal de São Carlos. A Organização Mundial da Saúde tem como meta para 2030 a eliminação da hanseníase em todo o mundo. Doença tropical negligenciada, no Brasil, a hanseníase persiste como problema de saúde pública. Dos cerca de 200 mil novos casos que são reportados anualmente no mundo, cerca de 14% vem do Brasil, ficando o país atrás apenas da Índia. No mundo, a estimativa é que de 3 a 4 milhões de pessoas vivam com incapacidades físicas visíveis por causa da hanseníase, que afeta principalmente os nervos periféricos, olhos e a pele. Assim como a gente se acostumou a ouvir para a Covid-19, também para a hanseníase, um dos principais aspectos do combate é a detecção ativa e precoce de novos casos, para evitar a transmissão e também para permitir que o tratamento comece o mais rápido possível, evitando assim danos permanentes. Hoje, o diagnóstico de hanseníase é, sobretudo, clínico e, portanto, quando a pessoa já apresenta sintomas, o que pode demorar bastante para acontecer. Os exames complementares que estão disponíveis, principalmente a biópsia, são caros, invasivos e dependem também de instalações e de pessoal treinado. Mas uma nova ferramenta está no horizonte, um teste que é barato, rápido, portátil e muito sensível. O teste é resultado de uma parceria entre a UFSCar e a Universidade Federal do Paraná, a UFPR. Hoje eu converso com o professor Ronaldo Sensi Faria, do Departamento de Química da UFSCar, e com a professora Juliana Ferreira de Moura, do Departamento de Patologia Básica da UFPR, sobre esses testes. Juliana, para a gente começar, eu queria pedir que você situasse um pouco esse desafio de diagnóstico da hanseníase. Então, qual que é, eu falei um pouco isso na introdução, mas se você puder nos dar mais detalhes, qual que é a importância, a relevância da gente ter essa possibilidade de diagnóstico e também qual que é o principal diferencial desse novo teste em relação, eu sei que ele é um teste bastante sensível, o que significa a gente dizer que ele é sensível e o que significa dizer que ele é sensível especificamente nesse contexto da hanseníase? Aí a gente tem algumas, vamos dizer assim, características do teste que são importantes. Primeiro, você já pontuou bem, o diagnóstico é clínico, então há necessidade que o paciente perceba em si algumas das manchas que são características. Essas manchas não têm, perdem a sensibilidade ao calor, ao frio, ao toque. Então ele tem que perceber com essas manchas e se dirigir ao médico. Aí já é um problema, né? E chegando ao médico, o médico tem que fazer o diagnóstico que é exclusivamente clínico. Então esse teste, esse ensaio, esse dispositivo que foi desenvolvido, ele poderia ser utilizado por ser portátil, por ser barato, por exemplo, em campanhas para a identificação desses pacientes, para que esses pacientes sejam encaminhados ao médico e aí iniciar o tratamento quanto antes. Como você bem disse, esse tratamento iniciado precocemente evita a transmissão, porque em poucas semanas o paciente já não transmite o bacilo, e além disso evita as sequelas que aparecem ao longo do tempo. A hanseníase ela tem um período de incubação longo, então desde o momento que o paciente adquire o bacilo até o momento dele desenvolver os primeiros sintomas, podem se passar anos. Então, mais uma vez, o diagnóstico precoce, realizado por meio da identificação desses anticorpos, né, no soro do paciente, agilizaria o tratamento de forma que ele fosse ao médico o mais rápido possível, né? Outra pergunta que diz a sensibilidade do teste e também é importante dizer a especificidade também, tá? Porque o Brasil é um país que em determinadas áreas a hanseníase é endêmica, né? Então tem um grande número de casos. Então é importante que o teste seja específico. E além disso, específico que significa conseguir identificar dentro de uma comunidade que é endêmica, conseguir identificar justamente ou somente, né, aqueles pacientes que são portadores do bacilo e que desenvolveram a doença.
E algo que é interessante nesse teste também é que nós temos basicamente 2 tipos de pacientes, isso bem a grosso modo, tá? 2 tipos de pacientes que têm tratamentos diferentes. Tem um paciente que é caracterizado como paucibacilar e o multibacilar. Aquele que é o paucibacilar tem poucos bacilos e, devido a uma resposta imunológica diferenciada, ele tem poucos anticorpos. E esses poucos anticorpos, a gente precisa de um teste que seja sensível o suficiente para detectar esses pacientes também. Por outro lado, o multibacilar tem muitos bacilos e muitos anticorpos. Então, esse a gente consegue detectar com mais tranquilidade nos ensaios convencionais. Aí que vem a sensibilidade do teste. A gente precisava de um teste que fosse sensível o suficiente para detectar também os paucibacilares. E o teste foi tão interessante no sentido de que ele consegue detectar, por essa quantidade de anticorpos, diferenciar esses grupos. Quem é pauci e quem é multi. Porque o paucibacilar tem um tratamento diferenciado, porque ele é tratado durante 6 meses, e o multibacilar é tratado durante 12 meses. Então, é importante que o paciente também seja tratado adequadamente, né? Então, o teste vem auxiliando, então, em várias frentes, e por isso a importância dele aí, tanto na prevenção das sequelas, quanto na interrupção da transmissão, e ainda agora, né, ajudando o médico a determinar o tratamento adequado ao paciente. A gente falou primeiro dos resultados, mas eu queria voltar um pouco no tempo agora, Juliana, porque eu sei que você já trabalha há muitos anos, não só com a hanseníase, mas também com a hanseníase, buscando, e aí eu quero que você explique justamente buscando o quê, né, para o desenvolvimento desses testes diagnósticos. Eu sei que houve lá atrás a identificação de um peptídeo, então se você puder falar um pouquinho o que é isso, que alvo é esse, o que é essa busca por alvos, e aí a partir dessa identificação do peptídeo, como que você chega até o grupo do Ronaldo, o que faltava para que de fato existisse o teste, e como que essa história de parceria entre vocês começa para poder chegar até esse momento em que o teste está aí pronto e mostrando resultados muito positivos. Então, quando a gente entra em contato com o agente etiológico, o que é o agente etiológico? O causador de determinada doença. Então, quando eu entro em contato com o vírus do SARS-CoV-2, que é o causador da COVID, por exemplo, né? Ou eu entro em contato com o bacilo, que é o causador da hanseníase, que é o Mycobacterium leprae, o nosso sistema imunológico ele é tão fantástico que ele consegue responder especificamente àquele agente. Então, eu desenvolvo anticorpos tão específicos que só reconhecem, por exemplo, se eu entrei em contato com o bacilo, Mycobacterium leprae, eu vou desenvolver anticorpos que reconhecem única e exclusivamente o bacilo Mycobacterium leprae. O que é reconhecido, né? A grande maioria são proteínas provenientes desses causadores de doenças, né? E essas proteínas são constituídas por, a gente chama os pequenos pedacinhos de peptídeos. E esses anticorpos, eles vão se ligar em regiões específicas também dessas proteínas. Essas pequenas regiões a gente chama de epítopo, que é bem um encaixezinho entre o peptídeo e o anticorpo, que é totalmente específico. Então, isso traz a especificidade do teste. Então, quando eu uso esse peptídeo como uma isca, vamos dizer assim, essa isca é justamente para os anticorpos específicos. Então, se eu usei essa isca, que é um peptídeo do Mycobacterium leprae, eu vou, então, identificar no soro de paciente anticorpos exclusivamente produzidos contra esse peptídeo. Então, esse trabalho que eu venho desenvolvendo há algum tempo é justamente para identificar quais seriam esses peptídeos, quais seriam esses alvos específicos, né? E a gente, aqui em Curitiba, a gente já vinha utilizando algumas técnicas consagradas, bem tradicionais, que são utilizadas para diversas doenças e que funcionam, são ótimas, mas que eu precisava ainda que fossem ainda mais sensíveis, né, tendo em vista essa problemática que eu te falei dos pacientes paucibacilares, que a gente conseguia detectar, mas ainda com uma sensibilidade não tão boa. E como é que eu cheguei no Ronaldo? O Ronaldo vem desenvolvendo também um trabalho bastante importante, né, com os sensores eletroquímicos, e aqui em Curitiba tem vamos dizer assim, uma célula, né, que ele conseguiu implementar aqui, que são alguns ex-alunos dele, que trabalham aqui na eletroquímica, no Senai Eletroquímica aqui em Curitiba.
E eu tinha um amigo, tenho, né, que é o Paulo Marangoni, que é o coordenador desse grupo hoje aqui, e eu comecei a conversar com o Paulo me apresentou as 2 ex-alunas do Ronaldo, 2 Camilas, por sinal, e aí as Camilas me falaram, olha, o professor Ronaldo, acho que pode te ajudar, né, porque aqui a eletroquímica, o trabalho deles é com empresas, né, e aí eu mandei um e-mail para o Ronaldo, apresentei a proposta para ele, prontamente ele apoiou, e na semana seguinte eu já estava marcando um voo para Campinas, de Campinas para São Carlos, né? E aí pertinho a gente tem esse grupo já de colaboradoras, que é o pessoal do Instituto Lauro de Souza Lima, a Vânia Brito e a Eliane da Silva, que são 2 pesquisadoras de lá, então aproveitei e já fiz aí todo esse enlace, né, para a gente dar continuidade a esse projeto, e deu muito certo. Eu fiquei muito feliz, porque realmente o Ronaldo me recebeu muito bem, recebeu a proposta, e a gente está com um trabalho aí com resultados muito bons. Com isso, a gente chega até você e o seu grupo, Ronaldo, e aí eu queria que você contasse, justamente apresentasse para a gente a sua parte, né, a parte do grupo na resolução desse desafio, porque Juliana veio contando a identificação do peptídeo, e aí a gente tem justamente esse mecanismo, que aqui a gente está falando especificamente desse peptídeo e do diagnóstico da hanseníase, mas eu sei que vocês têm um conjunto de testes. É claro que eles não são o mesmo, mas tem alguns princípios básicos envolvidos. Então, que mecanismo é esse que vocês utilizam? Um mecanismo, uma espécie de chave fechadura, né? De uma molécula que identifica a outra, e aí a relação disso com um sinal elétrico. Então, como é que funcionam esses testes? Quais são os desafios que vocês buscam resolver no desenvolvimento? Aí pode ser especificamente desse teste diagnóstico de hanseníase. Bom, Mariana, nosso grupo aqui de pesquisa, a gente vem trabalhando já há um bom tempo no desenvolvimento desses tipos de testes, buscando sempre a facilidade, né, dispositivos de fácil produção, que utilizem insumos, né? Então a gente utiliza, por exemplo, nanopartículas, novos materiais, mas a gente também busca materiais que estejam acessíveis, né? Ou seja, que você já tenha disponível até no mercado, para facilitar um eventual dispositivo de chegar no mercado mais fácil, né? E aí, no caso desse trabalho, a gente vem trabalhando com diferentes doenças, como Alzheimer, câncer, Covid, mais recentemente, mas a gente tinha muito esse desejo de estar trabalhando com doenças negligenciadas, né? Então, a gente recebeu aqui a Juliana Clara de Bastos Abertos, que ela exatamente trouxe algo que a gente tinha muito interesse em poder estar trabalhando, né? Então, isso era um desejo do grupo, né? Era uma vontade, que eu acho que isso é importante, né? Socialmente, as doenças negligenciadas são sempre bem mais complicadas, né? Você faz um dispositivo para câncer, ele tem um mercado que é totalmente diferente, por exemplo, de hanseníase, né? E, basicamente, a gente tem trabalhado em dispositivos eletroquímicos, ou seja, então são dispositivos que hoje, por exemplo, a gente tem aqui no grupo um dispositivo novo que a gente comprou que você acopla no celular, né, e pode fazer a medida no celular. Então, essa é o mote para o que a gente tenta desenvolver. E sempre o que a gente busca são alvos, né, que a gente tem, exatamente como você falou, essa possibilidade de ter o sistema chave-fechadura, né? Então, basicamente, trabalhamos muito com a relação antígeno-anticorpo, né? Então, isso, muitas vezes, é o que nos traz aí, a especificidade necessária para os testes, né? Obviamente que a gente precisa também de um bom alvo, né? O que a gente chama genericamente de biomarcador, né? Esse biomarcador, às vezes, ele é muito bom, às vezes também não é. Então, nesse caso do peptídeo, para a detecção do anticorpo, deu muito certo, né? Então, antigamente, a gente trabalhava com alvos da literatura, porque a gente não tinha parceria com o pessoal da área de saúde. Hoje, a gente faz sempre esse trabalho com a parceria, né? A gente busca exatamente algo como o que a gente fez com a Juliana, ou seja, que o grupo traga um alvo novo e que seja interessante da área de pesquisa deles para a gente usar as ferramentas que nós temos, né? Então, isso são ferramentas que a gente vai adaptando e aperfeiçoando e aprimorando e buscando esse diagnóstico.
E aí não só, então, antígeno de corpo, mas a gente tem trabalhado também com material genético, né, com a detecção de sequências de material genético específico, mas também nesse tipo de estrutura-chave e fechadura, né? Então, basicamente, a gente procura essa estrutura. A gente trabalha muito com o que a gente chama com uma estrutura sanduíches, né? Então, a gente procura fazer uma estrutura que, no final, ele se assemelha muito a um sanduíche, né? Que depois, lá na ponta, a gente vai ter o nosso, que a gente chama de marcador eletroquímico, que permite que a gente tenha muito boa sensibilidade, no sentido de obter, conseguir fazer a detecção de concentrações muito baixas, né? Tem uma diferença entre a questão da sensibilidade clínica, a sensibilidade do sensor, né? Mas basicamente a gente busca muito essa detecção com baixo limite de detecção, que é o diferencial nesse caso para o diagnóstico do pulse bacilar. E, Ronaldo, só para a gente tentar entender melhor, porque as pessoas, e eu mesma, de experiência própria isso, a gente fica pensando, bom, mas achou o peptídeo lá, tem a molécula, junta os dois, pronto, a gente já tem o diagnóstico. Que desafios são esses quando você começa a falar, por exemplo, o sanduíche, lá na ponta tá onde vai acontecer a detecção, a sensibilidade do sensor? São o quê? São novos materiais, são novos arranjos desses materiais? Com o que vocês trabalham? A partir desse momento, por exemplo, que vocês têm o alvo, por que demanda todo esse esforço de pesquisa para chegar, um arranjo o quê? De materiais, por exemplo? Geralmente a gente trabalha com amostras, né? Saliva, soro, né? E são amostras bastante complexas, né? Então você tem uma quantidade de substâncias muito grandes e que muitas ali podem ser interferentes, né? Então você precisa identificar só um composto ali naquela amostra. Isso é um processo complexo, né? Então o que a gente faz? A gente lança a mão de partículas magnéticas, né? Então são pequenas partículas, podem ser nanopartículas ou um pouco maiores, que a gente modifica elas com esse, no caso do trabalho com a Gina, da Juliana, com esse peptídeo, né? Então, o que a gente faz? A gente adiciona essas partículas magnéticas lá na amostra e a gente pesca o alvo que a gente quer. Alguns autores chamam isso de pescar mesmo, né? Então, o que você faz? Você põe para reagir lá depois com um pequeno ímã. Um ímã que a gente compra por aí, a gente consegue capturar aquelas partículas magnéticas e, junto com ela, o alvo. Então, a gente consegue eliminar a interferência, né? Então, esse é o primeiro passo. E esse é um passo importantíssimo para a gente conseguir detectar com níveis de concentração muito baixos. Uma vez que eu pesco, né, que eu faço a captura e separação desse alvo, aí a gente vai para o dispositivo eletroquímico e faz a quantificação desse alvo que a gente pegou. Então, esse é o principal passo nos dispositivos que a gente desenvolve, exatamente que permite, então, a especificidade, né? Então, o peptídeo me garante isso, né? E eu consigo, então, a sensibilidade suficiente para pegar concentrações muito baixas. Tá? Então, nesse caso, a gente consegue trabalhar, por exemplo, um método muito estabelecido, é o método o imunissaio ELISA, né, que é muito utilizado para a detecção de proteínas. Tem um limite de detecção que a gente, que é da ordem de picogramas por ml, não importa muito, mas a gente consegue ir muito mais baixo que isso, né? Então, a gente tem algo a oferecer que é muito diferenciado do que você tem hoje na rotina, né? Tá? Então, é isso que traz o diferencial em muitos trabalhos e especificamente nesse mais ainda, né? Tá? Então, é mais ou menos essa linha. Eu sei que não é tão fácil transcrever, mas esse processo de pescar, né, o alvo, isso para a gente é importantíssimo, porque as amostras são muito complexas, né? Saliva, sangue, são amostras bastante complexas e você tende a evitar toda a interferência ali, né? Então, você aumenta a especificidade também fazendo essa captura e separação, né? A gente, aos poucos, vai compreendendo esses processos todos. O tempo está acabando, mas queria só que você esclarecesse, quando a gente conta desse tipo de dispositivo, já na divulgação desse teste, o momento seguinte é as pessoas perguntando, bom, e ele já está disponível? Como é que as pessoas têm acesso? Então, que momento é esse que estamos agora em relação a isso? Bom, essa é uma patente que acabou de ser depositada, né? Então, a gente, óbvio, está buscando parceiros para o licenciamento dessa patente.
Atualmente, no momento, nós estamos em discussão com mais do que uma empresa para licenciamento de outras patentes nossas para diagnóstico, né? E nessa apresentação desse conjunto, teve empresas que se mostraram interessadas nisso também, né? Então, agora começa toda uma tratativa, e claro que a gente está aberto a outras também possíveis que venham a aparecer, mas a gente está em tratativas, quem sabe a gente consiga chegar no mercado, não só com essa, mas com outras, né? Eu costumo dizer que o que a gente desenvolve são plataformas sensores, né? Então, essa plataforma permite a alteração dessa plataforma, modificações nessa plataforma para você pegar diferentes tipos de doença, né? Detectar diferentes tipos de biomarcadores para determinados tipos de doença. Então, quem vier com uma dessas, licenciamento de uma dessas patentes nossas, eventualmente ele vai poder estar trabalhando com outras, né? E isso é o que é bastante interessante do que a gente desenvolve também, né? A gente sempre faz uma aplicação específica, mas a plataforma ela é muito versátil, né? Esse que é um ponto importante também de ser reforçado. Muito obrigada, Ronaldo, Juliana, por essa conversa, por essa oportunidade da gente apresentar ao público o trabalho que vocês vêm fazendo e parabéns, claro, por esse trabalho. Eu que agradeço, Mariana. Obrigada. Obrigado, Mariana. Como a gente viu, ainda falta um passo importante para que os testes estejam disponíveis e, assim, fazendo a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o mundo. A patente do teste, para que ele possa virar de fato o produto, precisa justamente de empresas interessadas na produção em larga escala e, para mais informações, o contato pode ser feito com a agência de inovação da UFSCar no e-mail inovação@ufscar.br, inovação sem cedilha e tio. A pesquisa que permitiu o desenvolvimento do teste teve apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, e da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Obrigada pela audiência. Eu sou Mariana Pezzo e este é o Ciência UFSCar. Você ouviu Ciência UFSCar, uma produção da Assessoria de Comunicação Científica da Universidade Federal de São Carlos, em parceria com a Rádio UFSCar. Acompanhe as últimas notícias sobre o conhecimento produzido na universidade no Twitter em @ciência_UFSCar.